Olá, olá pessoal, tudo bem? Oi, aqui é Fábio Pirajá. Bom, a gente faz pesquisa e leitura e pesquisa sobre a história do Espírito Santo, história do Brasil e como elas né, se juntam em várias partes, né, desses 500 anos do descobrimento do Brasil e da colonização do solo espírito santense, que aliás nós estamos há 10 anos, né, das comemorações da colonização do solo espírito santense e que aconteceu em 1535 com a chegada do donatário Vasco Fernandes Coutinho na nossa capitania do Espírito Santo. E de lá para cá muita coisa aconteceu, né? A gente tem vários períodos importantes no século XVI, no século XVII, entradas e bandeiras, né? Essa colonização a oeste, com aqueles grandes sertanistas, os paulistas, né? Que inclusive passaram pelo Espírito Santo, subindo até o Rio Doce e indo até o Mucuri, na divisa de Minas com o Espírito Santo e Bahia. E eu ainda estou pesquisando bastante para entender onde é que entra aí o Fernão Dias, o João Ramalho e outros grandes sertanistas, bandeirantes, né? Para ver até onde eles chegaram no Espírito Santo. Há relatos, né, de que foram até São Mateus e tudo, mas eu ainda estou pesquisando mais. Depois eu vou fazer um vídeo para falar só sobre esse período de entradas e bandeiras, né? Agora, hoje eu vou falar com vocês de um outro assunto que de vez em quando é recorrente aqui no canal, inclusive já tem aqui playlist para falar sobre o Contestado, que é uma área limítrofe importante entre Minas, Bahia e Espírito Santo, motivo de muita briga, inclusive de confronto armado entre forças armadas da polícia do Espírito Santo com a polícia de Minas Gerais. É essa área que vocês estão vendo aqui, gente, ó, que é uma zona do litígio entre Minas e Espírito Santo. Já havia um outro litígio entre Bahia e Espírito Santo que foi resolvido muito antes, e um outro também resolvido entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, aqui no sul, que também já tinha sido resolvido. Esse entre Minas e Espírito Santo demorou até os anos 1960, quando os governadores Francisco Lacerda de Aguiar, apelidado Chiquinho, aqui do Espírito Santo, e o Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, acertaram o acordo, fecharam o acordo e pronto, estabeleceu-se o limite entre os dois estados. É limite geográfico, tá, gente? Entendendo também que esse limite aqui entre o Espírito Santo e Minas, aqui haviam latifundiários, fazendas, pequenos agricultores, comerciantes. Aí tem a região de Teófilo Otoni. Gente, é complicado. Mantena, Mantenópolis, Barra de São Francisco, que fica no Espírito Santo. E tudo mais que envolve esse limite geográfico, que é um limite imaginário, mas né, dentro do que está positivado na lei brasileira, precisa ser obedecido, né? Famílias que viviam de um lado e do outro, foi uma confusão danada, inimigos de décadas e décadas que entraram em confronto e tudo. E a gente vê aqui, gente, na revista, no jornal O Órgão, perdão, no jornal, no jornal chamado O Jornal, que era órgão dos Diários Associados, né, que pertencia ao Assis Chateaubriand, que depois tornou-se dono da TV Tupi, etc., né? Em 1945, você vê, no final da Segunda Guerra Mundial, no dia 29 de junho, veja que data louca, hein? 29 de junho de 45. Quem esteve aqui no Espírito Santo e passou por Minas fazendo essa matéria foram os jornalistas Jean Manzon, importante fotógrafo, jornalista, cinegrafista, cineasta. Ele era fotógrafo particular do Getúlio Vargas e depois tornou-se um maravilhoso cineasta e jornalista. E o Davi Nasser, né, que a gente conhece, o maravilhoso Davi Nasser, também jornalista importantíssimo. Gente, eles estiveram aqui, que foram enviados então pelos diários associados, que eram o nome já está falando, né? Diários associados. Diários são jornais, né? Jornais
publicações, revistas, periódicos associados. Então você se associava a esse consórcio, né, de centenas de jornais pelo Brasil afora, que eram comandados pelo Assis Chateaubriand. Então, gente, a matéria é interessante. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui tem uma fotografia das tropas do Espírito Santo. Você vê que os uniformes são os uniformes da Segunda Guerra Mundial, né, gente? Então, a matéria fala: incidente na fronteira, 1945. Armados de metralhadoras, policiais mineiros invadiram o Espírito Santo. E a situação de alarme na zona do Vale do Rio Doce, protesto da população capixaba e relatório do governo federal. O assunto subiu para o Supremo Tribunal Federal e foi resolvido. Lembrando que já é um litígio, digamos assim, né? Já é um embate jurídico desde a época das capitanias. Desde o século XVIII, né, meados do século XVIII, que há um problema de limites na capitania do Espírito Santo, depois na província, né, que terminou em 1967. Mas vai vendo. Vitória, pelo cabo. Pelo cabo é como as notícias chegavam, né, gente? Pelos cabos telegráficos, né? 1945. Tropas da Força Pública de Minas Gerais invadiram o território do Espírito Santo, armadas com metralhadoras, fuzis, revólveres e outras armas, constituindo então um total de 27 militares, 36 civis. Havia uma milícia também de civis, né, sob o comando de 2 tenentes de nomes Aristóteles Garcia do Carmo e Geraldo Barbosa Leite. Invadiram por conta de quê, né? De algum prefeito, do governador. Acompanhavam eles o prefeito José Fernando Filho, não reconhecido como tal pelo Espírito Santo. O fato causou grande repercussão na capital, determinando um enérgico protesto da população. Seguiu para o Rio de Janeiro um extenso relatório do governo federal. A situação é de alarme em toda a fronteira de Minas com o Espírito Santo. Os diários associados pelos seus representantes, Davi Nasser e Jean Manzon, conseguiram localizar 2 testemunhas das espantosas cenas nas fronteiras, os senhores João Oliveira Viana, juiz distrital de Ametista, município de Barra de São Francisco, e Lorival Gomes Vasconcelos, oficial do registro civil do mesmo distrito, no cartório, né, que foram obrigados a retirar-se no prazo dado pelas milícias e pela Polícia de Minas, né, pelos invasores da zona em questão. Então, um deles disse o seguinte: nós não acreditamos que essa violenta atitude, né, tenha partido do governador Benedito Valadares, governador de Minas Gerais. E os fatos devem ser assim contados. Minas e Espírito Santo disputam há 37 anos, na zona fronteiriça, 11 mil quilômetros quadrados, com 75 mil habitantes, segundo o censo do ano de 1940. Já tem um vídeo aqui no canal falando do censo de 1920, que é o primeiro grande censo do Brasil, organizado na República Velha, né? Na Primeira República. Agora se fala Primeira República, tá? República Velha, porra. Em 1940 teve um outro censo grandioso também, ainda dentro do Estado Novo, né? Do Getúlio Vargas. Recentemente, a comissão demarcadora deu ganho de causa para o Espírito Santo. Ele fala 37 anos da zona de contestado, de 1945, 37 menos é 1908, né? 1908. O governador deste estado determinou, então, que seguissem para o local funcionários encarregados da instalação do cartório, do diretório do partido, do PSD, subcoletoria e também 5 escolas rurais. Você vê que é interessante isso, né? Se você não assume o local, delimita, demarca e protege, você não colocou nada lá, só tem uma população que vive naquele local. Se o Estado não entra, não tem como você, né, montar uma coletoria de impostos, não tem como você fazer um cartório para poder entregar escrituras, nada, contratos de compra e venda, nada. A coisa fica assim. E quem chega com mais força, vence. Aí o governador falou: opa, vamos mandar para lá um delegado, vamos mandar para lá um inspetor de escolas para poder implantar as escolas rurais, e vamos montar um comitê do partido. No dia 16 do corrente, 16 de agosto, né? Não, junho, 16 de junho
de 1945, às 2h30 da tarde, entraram no município de Barra de São Francisco 62 homens armados vindos de Minas Gerais e armados fortemente. À frente vinham 2 soldados com metralhadoras, seguidos de outros armados com outras armas, né, fuzis, etc. Os civis vinham de revólveres. Agora imagina, né? Se há uma resistência da população de Barra de São Francisco, ia ser um morticínio, né? Imagina. 62 homens armados de fuzil, carabina, pistola, revólver, obus, sei lá, um pequeno obus, né? Ia ser um massacre, né? Dirigiram-se, então, à residência do juiz da época ali, naquela localidade, Barra de São Francisco, o doutor João Oliveira Viana, onde entraram e apresentaram uma intimação verbal para o mesmo abandonar as funções dentro de 24 horas, sob pena de morte. O juiz, então, doutor Viana, acrescentou: sou pai de 8 filhos, tenho comércio, tenho 2 fazendas. Ante a ordem, seus filhos pediam, suplicavam em lágrimas, né? Não matem papai, não matem papai. Foi uma grande confusão. O juiz, em tal situação, concordou em que todo mundo fosse desarmado, né? Os policiais do Espírito Santo, né? Os invasores dirigiram-se então para a casa do senhor Lorival Gomes de Vasconcelos, oficial do Registro Civil, fazendo a mesma intimação às 4h30 da tarde. Tipo assim, vai embora, senão... eram os invasores chefiados pelo civil José Fernando Filho. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, os invasores assentaram 2 metralhadoras em sua casa e alojaram em plena rua as suas armas, colocando em frente à residência a tropa, enquanto 16 soldados e mais civis entravam pela cidade, né? Marchavam pela cidade, em Barra de São Francisco, 1945. Não sei se tem a ver também com aquela coisa da Segunda Guerra Mundial, eu não sei, eles meio que abriram essa invasão ali, aproveitando o momento, né? Era um momento de fragilidade, né? Todo mundo preocupado com a guerra e tudo, né? A guerra já tinha acabado na Europa, ainda continuava a guerra no Pacífico, e só terminou com 2 bombas atômicas, né? E o tenente Garcia fez uma exposição repetindo a intimação e afirmando ser em nome do governo de Minas Gerais, que ele intimou então o juiz de direito e o cartorário para que eles fossem embora sob pena de morte em pelo menos 24 horas, que eles abandonassem suas funções. E o cara falando: pô, eu tenho comércio, eu tenho fazenda aqui, como é que eu vou embora, né? Devia fechar então o cartório imediatamente, bem como os diretórios dos partidos políticos, 5 escolas, a subcoletoria e a farmácia local. Ante a força, renderam-se. E ambos partiram rumo à Vitória, onde estão foragidos. Esses jornais de Vitória, né, dando via cabo telegráfico essas notícias, né? A cidade de Ametista está sob domínio da Força Policial Mineira, Força Pública. Um interventor federal neste estado se encontra no Rio de Janeiro tratando desse assunto. Então, na época, gente, tem que lembrar que nós estamos no Estado Novo, na ditadura do Estado Novo, que Getúlio foi um ditador miserável, né, sanguinário, Getúlio Vargas, e fascista, né? Apoiador de nazistas, né? Gente, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler mandou para Adolf Hitler uma carta feita no próprio punho, né, a bico de pena, parabenizando o Hitler pelo aniversário dele, no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Então, o Estado Novo mandou desde da Revolução de 1930, quando Getúlio deu um golpe militar, né, assumindo o poder depois das eleições de 29 e 30, ele colocou nos estados os tais interventores. Havia um governo com uma junta militar, um governo provisório, né? E Getúlio ficou nesse governo provisório ali no banho-maria até 36, mais ou menos. Aí começou uma campanha política, uma campanha eleitoral para a presidência da República, mas ele deu golpe, aí deu um segundo golpe, o golpe do Estado Novo, e colocou, desde 1930, no lugar dos governadores eleitos, colocou interventores. Vai vendo o nome. Era uma intervenção. Intervenção. E subjugou as câmaras municipais, subjugou as assembleias legislativas, né, cassou mandatos, prendeu gente, etc. Então,
Só que o Brasil, né, desse tamanho, gente, era um problema, né? E essas regiões contestadas aconteceram pelo Brasil afora todo, e já vinha acontecendo muito antes. No sul do Brasil, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, com o Uruguai, né, já havia essas zonas contestadas com guerras e mortes e tudo há muitos séculos, né? E depois tudo se resolveu. A região disputada, ela tem 11 mil quilômetros quadrados entre Minas e Espírito Santo. Cadê o mapa? Vamos voltar com o mapa aqui. Vou me estender muito não. Senão fica chato, né, gente? Esse vídeo é muito longo, né? Mas eu adoro esses assuntos assim. É legal. É tipo um faroeste caboclo, né? Como diria o Renato Russo. A região tem 11 mil quilômetros quadrados, é rica em minérios, tem um solo fertilíssimo e população laboriosa. Pessoal trabalhador, né? Está situada no vale do rio Cricaré. Ao norte tem o Rio Doce, né? O Cricaré que desemboca em São Mateus, e o Rio Doce, né, que desemboca aqui na Regência Augusta aqui. E produz gado, cereal, pedras semipreciosas, né? Tinha muito garimpo também, o pessoal ainda procurava ouro nessa época, em grande quantidade. Madeira, muita madeira de lei, uma madeira maravilhosa. Nessa região aqui do Rio Doce para cima, gente, isso aqui tudo são terras muito férteis, muito férteis. O Espírito Santo deposita grande esperança nessa região. A impressão geral é que o governador Benedito Valadares concorda com essa atitude da força pública. O governador meio que ficou na dele, foi para o Rio de Janeiro, correu para o Rio, né? E foi lá negociar. O Rio era a capital da República, né? Foi lá encontrar-se com Getúlio e encontrar-se com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não houve, infelizmente, feridos nem mortos. Pô, ainda bem, né? O sargento Silvino Mota, delegado na comissão da área de Ametista, da cidade de Ametista, invadida pelos mineiros, recusou-se a atender a ordem de abandonar a vila, dizendo que só recebia intimação do governador do seu estado. Gente, o governador em 45 era Carlos Lindenberg, aqui no Espírito Santo, né? Reina grande agitação em toda a zona fronteiriça entre Espírito Santo e Minas. As autoridades do Espírito Santo recomeçaram as negociações com muita prudência para evitar choque, para evitar tiroteio, né, etc. O professor Avelino de Souza Gomes e o senhor Arlindo de Souza Gondim, suplente de juiz, estão presos, né? E aguarda-se com ansiedade que medidas sejam tomadas pelas autoridades a fim de normalizar a grave situação. Então, gente, essa é uma matéria jornalística da época, né? Está aqui a matéria, tá aí o jornal, a segunda sessão, tá vendo? 8 páginas, né? 29 de julho de 1945, aqui, matéria assinada por Davi Nasser e Jean Manzon, 2 ícones do jornalismo brasileiro, né? Da crônica policial, especialmente. Os dois estão no Olimpo do jornalismo brasileiro, né? Que na época havia jornalismo, não é como hoje, né? Hoje virou um cocô, né? Virou fezes o jornalismo brasileiro. Mas nessa época ainda havia gente muito séria no jornalismo, né, gente? Assim como Lacerda e outros jornalistas que realmente, né, faziam jus à sua profissão. Então é só para pontuar aqui com vocês, gente, o jornal publicado no Rio de Janeiro, lembrando que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil nessa época. Aqui é uma outra matéria que eu farei um outro vídeo em sequência desse, né? Dentro da playlist falando sobre a região do contestado entre Minas e Espírito Santo aqui no YouTube. Tá bom, gente? Valeu, então, muito obrigado. Essa já é uma matéria de 1957, já, tipo 8 anos depois, né? Você vê que a coisa continuou, essa briga entre Minas, entre Mantena e Barra de São Francisco, continuou, né? Aimorés, aquela região toda ali. E esse imbróglio só terminou mesmo quando foi fechado o acordo entre Francisco Lacerda de Aguiar, no Espírito Santo, governador, e Magalhães Pinto, governador de Minas. Então valeu, pessoal, muito obrigado e vamos em frente aqui com Memória Capixaba, lendo, pesquisando e trazendo essas curiosidades, né, que são incríveis da nossa história. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.